Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Neste bloco de aula de Química, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria, também conhecido como estados de agregação da matéria. Tá? Vamos dar ênfase a 3 estados físicos da matéria, estados que você já está acostumado a trabalhar com esses estados. Você observa no teu ambiente o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. São 3 estados que você já está acostumado a observar em teu ambiente, sólido, líquido e gasoso. Porém, que fique claro para você que não existem somente esses 3 estados físicos. Tá? Eu coloquei os estados aqui em ordem de energia, que é um fator importante você perceber que os estados da matéria estão relacionados com a quantidade de energia que esse material tem. O estado sólido é o estado que tem menos energia desses 3 estados. Então, olha, o sólido, o líquido tem mais energia que o sólido, mas é o estado do meio, né, em termos de energia, e o estado gasoso é o estado que tem mais energia, é o estado mais energético. Então, esse é um fator importante. Ah, professor, então a energia, ela causa mudanças de estado? Sim, nós vamos ver isso mais adiante. O estado físico está relacionado com a energia, tá bom? Então isso é importante. Então por isso nós estudamos esses estados em ordem de energia, sólido, líquido, gasoso. Qual é o estado de maior energia? Estado gasoso. Qual é o estado de menor energia? Estado sólido, né? E o estado líquido é o estado que tem energia intermediária. Esses 3 estados são os estados que nós vamos estudar, né? Tá? Vamos dar ênfase nos nossos estudos. Mas se você quiser aprofundar esse conteúdo, você vai perceber que não existem somente esses 3 estados físicos. O homem já conhece outros estados físicos da matéria, não são comuns aqui no nosso planeta, tá bom? Por isso que nós estudamos sólido, líquido e gasoso, mas existem. Existe um estado que tem menos energia que o sólido, é o chamado estado condensado. Não vamos estudar, mas existe um estado antes do sólido, menos energia que o sólido. E existem mais 2 estados depois do gasoso, olha só. Mais 2, tá? Então existem outros estados físicos, mas nós vamos dar ênfase a esses 3, né? Que são os estados que são cobrados em processos seletivos, tá? Em vestibulares, Enem, ok? Bom, então o que é importante você entender essa ordem de energia, sólido, líquido e o que? Gasoso. O visual é muito importante, sólido, líquido e gasoso. Para onde a energia aumenta? O gasoso tem mais energia, o sólido tem menos energia, tá? Então isso é importante. Outra coisa importante é que esses estados de agregação, tá? Eles são diferentes também devido às forças atrativas e repulsivas. O que é a força de atração? A força que atrai as partículas, que as une, tá? E o que é a força de repulsão? A força que repele, que afasta. Então, o que acontece no estado sólido, a força de atração, ela é maior que a de repulsão, tá? Bem maior. Então, se a força de atração é maior, pessoal, as partículas vão se unir. É o que acontece no estado sólido. Perceba a imagem mostrar para vocês que é um estado organizado e é um estado também mais estável, tá bom? Por que é mais estável, professor? Porque o estado sólido é o que tem menos energia, não é? Aprenda uma coisa na tua vida de estudante. Energia e estabilidade são grandezas inversas. O que significa inversa, professor? Significa que se uma aumenta, a outra diminui. Isso quer dizer inverso. Significa que se o sólido tem menos energia, ele é o mais estável, tá bom? Certo? As partículas já têm uma maior estabilidade. Ela é um estado organizado, como você percebe na imagem,
e as partículas estão grudadas. Isso é o estado sólido, tá? Quer dizer, grudadas, elas estão presas, tá? Entenda. Grudadas e presas, elas não podem sair do seu lugar, tá? Existe uma pequena quantidade de movimento que é vibracional. A partícula, ela vibra lá no estado sólido, tá? Ela vibra, mas ela não pode sair do seu lugar porque elas estão presas pelas outras partículas, porque a força de atração é maior, entendeu? Este é o estado sólido. Força de atração maior, e é um estado que tem forma e volume definidos próprios. Porque a forma e o volume é próprio dessas partículas, desse estado sólido? Porque a partícula está presa, não está presa, ela não pode sair do seu lugar. Então a forma que aquele sólido apresenta e o volume, que é o tamanho dele, o espaço que ele ocupa, é sempre o mesmo, ele é definido, ele é próprio, tá bom? Isso é uma característica desse estado, do estado que? Sólido, tá bom? Ok? Então é isso que você tem que entender, né? Colocar aí no meio, tá? O seu tico e teco, não esquecer. Forma e volume definidos próprios, estado sólido. A força de atração é maior que a força de repulsão. É o estado mais organizado, mais estável. O estado líquido, perceba que é o estado do meio, né? Tá certo? Então ele não vai ser maior em tudo. Eu vou deixar até para falar dele depois. Vou falar logo do gasoso. Olha só. O gasoso já é o contrário do sólido. O gasoso é o estado que tem mais energia, né? Olha só, mais energia. E a força de atração, ela é menor. Olha o estado sólido. A força de atração é o quê? Maior, não é? Então elas ficam unidas, né? Elas ficam presas. No gasoso, a de atração não é maior. A de atração, ela é menor. Quem é maior é a de repulsão. Então isso implica, e você procura entender, que a partícula, ela não quer se atrair, ela quer se repelir, né? Ela quer se afastar. Então você, né, como ela quer se afastar, basta ter espaço para essas partículas que elas se afastam uma da outra, né? As partículas estão em movimento caótico. Olha a diferença. Sólido, partícula organizada, estável, né, ali presa, né, uma na outra, tá certo? Não pode sair do lugar. Estado gasoso, partícula em movimento caótico. Veja o desenho do movimento caótico, desorganizado. A partícula, ela não está presa, tá? Então isso por quê? Porque a força de repulsão é maior, né? Aí o estado gasoso vai ter algumas características, né? É o estado menos organizado, né? Não é o mais, é o menos organizado, o contrário do sólido, tá bom? É o menos organizado, é o menos estável, né? Menos organizado, menos estável, contrário do estado sólido, tá? Então é isso que você tem que entender. A forma e o volume indefinidos, olha só, variáveis. Por que indefinido a forma e o volume? As partículas não querem se afastar, elas não se movimentam. Então significa que o estado gasoso, a forma dele não é uma forma constante, ele muda de forma, ele tem a forma do recipiente. Se o gás estiver dentro de uma bola, o formato é da bola. Se estiver dentro do pneu, o formato é do pneu. Então o gás, ele se adapta ao recipiente onde ele está, justamente porque suas partículas, elas se afastam, elas ocupam todo o recipiente. E o volume também é variável, eu acabei de explicar. A partícula não quer se afastar uma da outra, então se tem espaço, ela se abre, então ela ocupa todo o recipiente. Se você botar dentro de um recipiente de 1 litro, vai ser 1 litro de gás. Se você botar dentro do recipiente de 2 litros, vai ser 2 litros de gás. Se botar dentro do recipiente de 3 litros, vai ser 3 litros de gás, porque ele ocupa todo o recipiente, tá bom? O gasoso, ela tem como características do gasoso uma compressibilidade e uma expansibilidade alta. Olha só, o que é essa compressibilidade? Capacidade de se diminuir de volume, se você espremer, se você apertar, é chamado compressibilidade. Expansibilidade, ele se expande, tá? Ele aumenta de tamanho naturalmente, tá? A expansibilidade é natural do gás, basta ter espaço que ele se expande. A compressibilidade não. A compressibilidade já é uma coisa provocada. Você espreme o gás e ele vai diminuindo, tá bom? Por que você pode fazer isso, principalmente no gasoso? Porque as partículas, elas estão afastadas, olha só.
afastadas, então há espaço. Então você consegue comprimir, ou seja, você vai comprimindo, você vai espremendo as partículas, elas vão se juntando, tá bom? Então é uma característica do estado gasoso, tá certo? Então você tem que principalmente perceber a diferença entre esses estados, o sólido, o gasoso, que eu acabei de explicar, e o líquido, pessoal. Bote uma coisinha na cabeça, o líquido é o estado do meio, não é? Sólido, líquido, gasoso. Então o líquido ele é um estado intermediário. A força de atração é praticamente a mesma de repulsão, elas são quase iguais. Então significa que se elas são quase iguais, ou praticamente são iguais, a partícula ela não quer ficar presa igual sólido, né? Assim sem movimento, né? Sem se poder sair do lugar, tá? Mas também ela não quer se afastar igual o gasoso. Né? O gasoso elas se afastam, né? Isso, movimento caótico. Ela não quer ficar igual ao gasoso, tá? Se afastando, e também não quer ficar presa, né? Certo? Sem sair do lugar igual ao sólido. Então é o estado intermediário. As partículas estão próximas uma das outras, tá? Como você pode ver no desenho, estão juntinhas, mas elas não se afastam, mas elas não estão presas, aliás, desculpa. Elas não estão presas. Elas podem se movimentar, elas podem sair desse lugar delas, tá bom? É essa a diferença, tá? Aqui as partículas estão se afastando, aqui elas estão próximas, mas presas, não podem sair do lugar, né? Certo? Aqui elas estão próximas, mas podem se movimentar. Existe movimento nesse caso do líquido, tá certo? Então, se existe movimento, aqui elas podem se movimentar, tá certo? Significa que a forma do líquido é indefinida, né? O líquido tem a forma do recipiente, quer dizer, se você bota dentro de um copo quadrado, o líquido vai ficar no formato quadrado, pode perceber. Se você botar o líquido dentro de um copo redondo, o líquido fica redondo, ou seja, o líquido tem a forma. E sabe por que essa forma é indefinida? Porque as partículas se movimentam, pessoal. Elas podem se movimentar, apesar de estarem juntas, elas podem se movimentar, coisa que não acontece no sólido, não é isso? Elas estão presas, não podem sair do lugar, aqui pode, ok? E o volume é definido, olha só, o líquido, a forma é indefinida, mas o volume é definido, o volume é o mesmo. Por que, professor, o volume é definido? Uma perguntinha, no líquido as partículas querem se afastar, elas se afastam naturalmente, igual ao gasoso? Não, as partículas ficam juntinhas, né? Mas podem se movimentar, não é isso? Então o volume é sempre o mesmo, tá? O volume se é 1 litro de líquido, vai ser 1 litro de líquido. Eu posso até botar no recipiente maior, mas ele vai continuar sendo 1 litro de líquido. No gasoso, se você troca para um recipiente maior, ele se expande, porque as partículas querem se afastar. Por isso que o volume é variável. O volume é do volume do recipiente, tá? E aqui não, aqui as partículas não se afastam. Então o volume é definido, mas a forma é indefinida. Ele muda de forma porque as partículas têm movimento. Tá entendido? Então essas são as características dos estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tá? Os 3 estados que nós estudamos. Então é importante você compreender e associar essas propriedades, essas características com cada estado físico que você estudou. Ok?